trazida de uma aldeia, foi resgatada após ser escravizada como empregada doméstica. Não fala o motivo dela ter sido levada, mas a partir do momento em que ela foi levada para lá, ela começou a ser escravizada. Então, digamos que não importa o motivo que a fez ir. E aí você poderia pensar, tá, mas se não importa o motivo que a fez ir, eu não poderia pensar nessa questão de dívida para o que estão auxiliando. Poderia, porque ela está na casa dessas pessoas e como o texto diz que ela ficava diuturnamente lá, ela tinha tudo lá, na medida em que eles pensavam que ela teria tudo, que é um local para ficar. Então, de novo, essa imagem de uma pessoa, inferior, que faz com que eles pensem que pelo fato dela estar na casa deles, uma casa de classe média alta, e ela ter tudo lá, ela só ter que cuidar de um bebê e de uma idosa, ou de um idoso, e ter de tudo lá, não seja considerado como uma escravidão. Mas aí, de novo, você volta lá à questão da escravidão, você tem condições degradantes. Bom, aqui já é uma condição degradante. Se você trabalha sem remuneração, nem motor, né? Motor você precisa colocar um combustível, colocar um óleozinho ali, para, né, funcionar direitinho, senão não vai também não. Então é nessa questão que entraria o fato dela ser levada para o trabalho escravo. Agora, o que não dá para a gente afirmar, mas dá para a gente inferir, é que ela foi pega lá e foi levada exatamente para trabalhar. Mas do jeito que o texto, que a reportagem foi escrita, Alice, dá para a gente fazer essa inferência. Porque ela é retirada, trazida de uma aldeia na Amazônia, foi resgatada após ser escravizada como empregada doméstica, ou ela veio ou ela foi para lá, para São Paulo, e para fazer qualquer outra coisa, e por falta disso, ela teve que se aceitar a trabalhar como escravo, e aí a gente tem uma certa inferência, ou de fato ela já saiu da Amazônia e foi para São Paulo sabendo que ela ia trabalhar lá como escrava. Sabendo assim, mais ou menos, entre aspas, né? Talvez ela tenha sido levada para fazer essas prestações de serviço e aí não foi bem assim que as coisas aconteceram. Certo? Tá. Tá, então no tema 1 davam para ser trabalhado esses pontos. Para o tema 2, e aí eu tinha falado disso na aula, na semana da aprovação, poderia cair alguma coisa relacionando meio ambiente e pandemia. E tá aí. Relações entre as queimadas meio ambiente e o enfrentamento da pandemia. Aí traz um texto. Neste texto, o que você deveria, o que você já deveria bater o olho e te chamar a atenção? Isso.
As queimadas em larga escala na Amazônia e no Pantanal tendem a agravar o quadro da epidemia de Covid-19 nessas regiões. Então, aqui tem uma ligação direta já entre meio ambiente e Covid. Populações extremamente vulneráveis, onde vivem populações extremamente vulneráveis e com sistema de saúde precário. E aqui já tem um outro ponto a ser considerado. Normalmente, lembra lá da química? Na CNTP? Nas CNTPs, o sistema de saúde já é precário. Tá? Vem a Covid e as queimadas agravam esse problema. Então já tem um problema instaurado, vieram dois outros problemas para agravar. O alerta foi feito em nota técnica divulgada nesta quarta-feira 11 por pesquisadores do Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Um dado interessante, a nota aponta risco de 30% no aumento de internações por doenças respiratórias. Vejam que essas doenças respiratórias estão gerais. Então pensa aí, asma, bronquite, rinite, tudo relacionado a doenças inflamatórias. Aqui ele não traz esse aumento relacionado somente à Covid. De crianças moradoras de área próxima às queimadas. A exposição à fumaça pode gerar problemas respiratórios, de novo. Problemas respiratórios gerais. Processos inflamatórios e agora sim, agravar os casos de Covid-19. Por quê? Vou te falar ali na frente. Porque você sabe que basicamente a Covid-19 afeta o sistema respiratório. Então, se você já tem uma intempérie, no caso as queimadas, que prejudicam o sistema respiratório, somado a isso o problema da Covid, aí caixão e vela preta. Não tem muita coisa para fazer. Além disso, diz a nota, mesmo que não haja infecção pelo novo coronavírus, as pessoas, e aqui ó, mesmo que não haja, agora ele está separando de novo. As pessoas afetadas pela fumaça podem enfrentar problemas de atendimento e diagnóstico na rede de saúde, que já se encontra comprometida com atenção aos casos graves de Covid. Daqui você já tem teu texto. Não tem muita dificuldade. Teu texto já saiu. Você tinha que anotar para quê? Bom, queimadas em larga escala na Amazônia, 2 motivos relacionados a isso. O que você trabalha aqui? Agravamento das condições respiratórias, de modo geral, e aumento na demanda de acesso ao sistema de saúde, que já é precário. Então você relaciona esses 2 fatores. A nota aponta risco de 30% no aumento de internação. Daqui, qual que é o problema que surge? Esses pacientes ocupam os lugares, ou seja, pacientes com doenças respiratórias, vamos colocar aqui, exceto Covid, outras doenças, digamos, menos graves, vão ocupar os lugares que poderiam ser destinados aos pacientes do Covid, por ser um caso mais grave. E aí você poderia argumentar de modo oposto. Como a gente tem leitos, lugares ocupados por pacientes de Covid, que é um caso mais grave, pessoas com essas doenças respiratórias tidas como menos grave
em comparação ao Covid, não receberiam um tratamento adequado. Só que, por exemplo, quem sofre de asma vai ficar sem respirar. E para essa pessoa, a asma não é menos grave. Imagina você tentando, querendo respirar e não conseguir. Então, para essa pessoa que está sofrendo com a asma, não é menos grave. Portanto, você conseguiria trabalhar essa questão de gravidade também. O que é considerado grave, o que não é, mas o que poderia ser evitado. É óbvio que em termos de transmissão, em termos do que causa esses problemas, um problema causado pela queimada é um problema muito mais fácil de controlar do que aquele problema causado pela Covid, certo? Então, tá. Outra, exposição à fumaça pode gerar problemas respiratórios, processos inflamatórios e agravar caso de Covid. E aí, um motivo é que como o Covid ataca principalmente o sistema respiratório e reduz a capacidade pulmonar, você estar num ambiente que já reduz a quantidade de oxigênio livre no ar, em relação, por exemplo, à concentração de dióxido ou monóxido de carbono, afeta também a questão da capacidade pulmonar. Quer dizer, a capacidade pulmonar já está reduzida e você vive em um ambiente em que a concentração de oxigênio é reduzido, veja a relação entre esses dois fatores que está presente aqui. E você poderia ter levado para o teu texto também. Pessoas afetadas pela fumaça podem enfrentar problemas de atendimento e diagnóstico na rede de saúde, que já se encontra comprometida com a atenção aos casos graves de Covid. Um problema relacionado a isso. Pessoas com doenças menos graves, de novo, como eu falei, rinite, sinusite, asma, e aí menos graves comparado à Covid. Poderiam ter seu diagnóstico confundido com o de Covid, em algumas situações, isso é um problema. E, por ter um diagnóstico confundido com o de Covid, elas ocupariam lugares destinados aos reais pacientes. Veja que aí você fez um sentido contrário, né? A gente tinha falado de situações em que eles não receberiam o atendimento, porque não são considerados graves. Isso é uma forma de argumentar, mas que também traz consequências. E uma outra forma é você, pelo diagnóstico confuso, essas pessoas serem tratadas como portadoras de Covid, e aí os reais pacientes poderiam ficar sem o tratamento adequado. Marcelo, o que é isso daí que você trouxe pra gente? Isso daí vai ser o primeiro texto para vocês escreverem de dissertação. Lembra que a gente discutiu sobre introdução, desenvolvimento, conclusão? Tá. Vamos tentar colocar isso em prática. Como que a gente vai fazer isso, Marcelo? Tem um texto aqui, ó, uma instrução para redação. Diferentemente da prova da UFRR, aqui o texto de apoio, a coletânea, está em forma de um texto sincrético. O que é um texto sincrético, Marcelo? Imagem mais palavras. Então você tem a imagem aqui, você tem um adulto, provavelmente o pai dessa criança, e ele está debuiando a televisão.
E aí ele fala, você não vai mais exibir violência para as crianças. Nunca mais. E debuia a TV, o aparelho. A proposta pede o quê? Considerando os quadrinhos reproduzidos ao lado, identifique seu tema. E olha que interessante, não está te dando o tema. Isso é um ponto a ser considerado. Você vai precisar identificar. E sobre ele, sobre o tema, redige uma dissertação em prosa. O que é uma dissertação em prosa? Um texto em prosa é um texto que não é em verso. Ou seja, você não vai escrever versos e estrofes, você vai escrever linhas e parágrafos. Argumentando em favor de um ponto de vista sobre o tema. E aí, esse ponto de vista, que é a tua tese, você vai ter que identificar o tema, vai criar uma tese em relação a esse tema e vai escrever. Aí ele está falando que vão ser considerados clareza e consistência dos argumentos. É óbvio, né? Você vai defender o teu ponto de vista, a tua tese, precisa ser claro, precisa ser consistente. Coesão e coerência do texto. Domínio do português padrão. Isso daqui é a tal da norma culta. E isso vocês vão fazer para me entregar, para eu corrigir. Dúvidas sobre isso? Dúvidas sobre essa proposta? Então, de novo, um recorte da realidade. O pai nervoso pelo fato de sabe-se lá o quê, né? Na verdade não, né? Na verdade você sabe, tá aqui, ó. O pai nervoso pelo fato da televisão estar exibindo muita violência para as crianças, ele começa a destruir a televisão. E o filho dele tá aqui, ó. Pode perceber aqui que a criança deve ter o que? Entre seus 3 e 5 anos. Identifique o tema e escreva uma dissertação. Dúvidas sobre isso, para finalizar? Entenderam? Não está muito claro? Fala comigo, não me deixa sozinho. Tudo certo? Vocês conseguem pegar aí, dá para um print screen da tela aí, uma foto? Dá para fazer isso aí? Quer que apague aqui para ficar melhor? Deixa eu... Aqui não dá para apagar. Dá para apagar? Dá para apagar. Dá para apagar. Dá para apagar. Pronto, aí o quadrinho está bonitinho aqui. Aí vocês conseguem ver. Tá tranquilo? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever esse texto bonitinho para mim, pensando numa introdução do jeito que a gente trabalhou, no desenvolvimento, na conclusão. Lembre-se que você vai pensar a introdução e a conclusão juntos, para depois você pensar no desenvolvimento. E aí você vai digitar e me mandar. Que jeito que você vai me mandar vai ser te informado ainda pela Fabiola, se eu não me engano. Eu estava conversando com ela hoje, a gente precisa ver um direitinho como que vocês vão mandar para um e-mail só, se a gente vai fazer um e-mail só para receber. Mas pode ficar tranquilo que vocês vão receber essa informação. Então, na proposta aqui, Tainá, não está pedindo, não está falando que precisa ter um título. Se não está falando que precisa ter um título, você não vai ser penalizada se você não colocar o título.
como há textos, propostas em que te exigem um título, começa a pensar como você tira um título de uma proposta, de uma redação já feita. Então coloca assim, coloca aí, deixa eu até escrever aqui, deixa eu escrever aqui, colocar título, tá? Bem lembrado. Porque às vezes o vestibular te pede que coloque um título e aí às vezes você não treinou para isso, você não sabe muito bem como fazer isso. Então já pensa num título. E aí vocês me mandam que eu dou o retorno para vocês. Certinho? Dúvidas? Não? Tudo certo? Então a gente fica por aqui e semana que vem a gente aparece aí. Só para dar um feedback sobre a aula de gramática para vocês, a questão é a seguinte. Aposto, vocês tinham razão, aposto é da semana que vem. Semana que vem a gente brinca com aposto e a gente faz aqueles exercícios que eram para ter sido feito ontem. Beleza? Creuza. Boa semana para vocês, fiquem com Deus e juízo. Tchau.